A verdade oculta sobre a vida real na Idade Média. Ser rainha era uma cura inesperada na maldição. Ana, uma jovem de 23 anos, sempre soube que havia algo especial em sua família. Criada em Esperança do Sul, cercada por vastos campos de milho, sua vida era uma mistura de amor e luta. Filha de agricultores, suas memórias mais queridas giravam em torno de Dona Maria, sua avó. Com pele enrugada e olhos que brilhavam de sabedoria, ela sempre contava histórias de resistência, de mulheres fortes que desafiavam o destino. Ana sonhava em dar a Dona Maria um futuro mais tranquilo, longe das labutas da terra que tanto amavam. Certa tarde, enquanto organizavam o sótão, Ana encontrou uma carta empoeirada e amarelada pelo tempo. O título a despertou de imediato: A Maldição das Rainhas. Seu coração disparou à medida que os olhos percorriam as palavras. A história revelava que suas antepassadas haviam sido rainhas, prisioneiras de uma maldição cruel, condenadas ao silêncio e à solidão nos castelos adornados com riquezas. Cada palavra ressoava em sua alma, e por um momento, Ana se sentiu ligada a essas mulheres que, assim como ela, lutaram para mudar seu destino. A emoção deste achado incendiou o coração da jovem. Respirando profundamente, sentiu como se cada gota de esperança dentro dela crescesse. Como poderia uma maldição afetar sua linhagem até hoje? Determinada a descobrir, começou a pesquisar as origens de sua família. Os vizinhos olhavam para ela com desdém, e alguns até riam do seu fervor. Mas a determinação era maior que o medo. Ela se lançou em sua jornada, com a ajuda de Marcos, seu colega de trabalho, que enxergava sua força com um olhar encorajador. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Cada visita a bibliotecas, cada conversa com os mais velhos da cidade foi como abrir uma porta mágica. Ana descobriu talentos ocultos, como sua habilidade de contar histórias. O jeito que ela explicava os mistérios da vida transcendeu as palavras. Tinha uma paixão por design que apontava para um futuro promissor. A cada passo, seu coração pulsava mais forte, uma mistura de medo e esperança. Mas a grande virada veio quando uma empresa local, impressionada com sua criatividade, lhe fez uma proposta de emprego. Oportunidade de ouro ou um atalho para esquecer suas raízes? Quando Ana se viu diante do dilema de deixar sua avó para trás, as palavras sábias de Dona Maria ecoaram em sua mente. A verdadeira riqueza não está no que você conquista, mas no que você é capaz de preservar. Era um dilema profundo: lutar por seus sonhos e arriscar a conexão com a família, ou ficar e curar as feridas da maldição que assombrava sua linhagem. Enquanto o sol se punha, iluminando o campo em tons de laranja, Ana percebeu que sua escolha poderia romper o ciclo de dor ou perpetuá-lo. O futuro da sua família dependia dela. Será que ela teria coragem para não apenas mudar sua própria vida, mas também escrever um novo capítulo na história de suas antepassadas? O dia seguinte amanheceu cinzento, como se o céu soubesse da tormenta de sentimentos que agitava o coração de Ana. A decisão a consumia desde as primeiras horas da manhã. Com a proposta de trabalho em sua mão, ela se sentou à mesa da cozinha, onde o cheiro do café fresco se misturava à madeira que já presenciava tantas risadas e conversas. Se Dona Maria estivesse ali, o que diria? Com a mente repleta de questões, Ana decidiu que precisava de uma conversa com a avó. Dona Maria estava na varanda, sentada em sua cadeira de balanço, observando os campos que, há décadas, eram cultivados com amor e sacrifício. Ao vê-la, uma onda de gratidão invadiu Ana. Era ali onde tudo começara, e talvez ali também fosse o caminho para o futuro. Vó, posso falar com você? Ana aproximou-se, a voz tremendo arranhando a superfície da sua coragem. Dona Maria olhou para ela e sorriu, aquele sorriso acolhedor que sempre aquecia o coração da jovem. Claro, minha filha. O que aconteceu? Sentando-se ao lado da avó, Ana contou sobre a proposta, sobre as descobertas das maldições e como seus sonhos a conduziam por caminhos desconhecidos.
Com cada palavra, sentia o peso da história da família, das rainhas e suas lutas, ecoando nas paredes do quintal. Vó, eu não sei se devo aceitar, tenho medo de me perder. As lágrimas apertaram a garganta de Ana como um nó difícil de desatar. Dona Maria a olhou com seriedade repentinamente. Ana, a vida é feita de escolhas. O que você faz dela é o que conta. As rainhas de nosso passado não foram derrotadas pelas correntes, mas sim pelas incertezas. Lembre-se, você é mais forte do que qualquer maldição. As palavras da avó reverberaram em suas entranhas. Ana se lembrou de como, em cada história que Dona Maria contava, havia um elemento de resistência. Aquela era uma herança poderosa, um legado que ela poderia tanto nutrir quanto quebrar. Sem saber que horas se passaram, Ana decidiu usar seu dom de contar histórias a favor de sua escolha. Pegou papel e caneta e começou a rabiscar. Ao expressar seus sentimentos, organizou seus pensamentos como se escrevesse um conto. Descobriu que ao colocar suas dúvidas em palavras, o medo começava a se dissipar. O relógio na sala marcava 10 horas, quando a inspiração a atingiu. E se ela pudesse fazer das suas escolhas uma nova história, uma que unisse suas origens com os sonhos que almejava? Nunca imaginou que narrar sua própria vida poderia ser tão libertador. Em meio à confusão de ideias, uma nova centelha de criatividade acendeu. Animada, decidiu que iria pesquisar mais sobre as rainhas de sua linhagem. Aquela noite seria dedicada a entender como mulheres tão fortes conseguiram, mesmo sob o peso de maldições e regras, encontrar um caminho. Afinal, a verdadeira força não estaria apenas em aceitar as tradições, mas em transformá-las. Ana mal sabia que, ao mergulhar nessa busca, iria descobrir segredos ainda mais profundos. Segredos que poderiam mudar não só o curso de sua vida, mas também o destino da sua família. O que mais a história de suas antepassadas poderia revelar? Com o coração inquieto, Ana se preparava para desbravar um território desconhecido. Seria o resgate da sua história a chave para a libertação da maldição? A luz da lâmpada piscou e, no fundo da alma, uma certeza começou a florescer. A jornada apenas estava começando. A cada nova resposta, uma nova pergunta surgiria, mas ela estava disposta a enfrentar tudo. Ana sabia que não poderia adiar mais aquela busca. Após o café da manhã, ela se dirigiu para a pequena biblioteca da casa, um lugar que sempre fora seu refúgio. Era ali que ela havia lido sobre as aventuras das rainhas de sua linhagem, mergulhando em mundos cheios de luz e trevas. Contudo, havia algo a mais que a atraía, como um eco distante, um chamado para que ela tocasse a verdade. A brisa suave da manhã entrava pela janela, trazendo consigo um perfume de flores do campo. Com um sopro de coragem, Ana puxou os livros que estavam na prateleira mais alta, onde apenas as histórias mais antigas se encontravam. Cada volume parecia estar coberto de poeira, como se há muito não fosse aberto. Ela sentiu um arrepio ao tocar as capas de couro, quase como se as rainhas que nelas estavam retratadas a observassem. Sentou-se em um canto da sala, cercada por histórias de glórias e derrotas, e começou a folhear as páginas amareladas. Os relatos falavam sobre coragem, traição e, acima de tudo, sobre a luta de mulheres que estavam dispostas a desafiar os séculos de opressão. Cada novo parágrafo a envolvia mais e mais, e, à medida que lia, Ana percebeu que aquelas rainhas eram mais do que apenas figuras históricas. Elas eram parte dela, de suas raízes. Mas uma passagem em particular a chamou a atenção. Era uma história sobre uma rainha que enfrentou uma terrível maldição em sua juventude. Ao invés de aceitar seu destino, ela decidiu mudar sua trajetória. A rainha, ao longo de sua vida, encontrou momentos de cura, não apenas para si, mas para todo o seu povo. Ana sentiu o coração acelerar. Era como se aquelas palavras reverberassem em sua alma. Quem diria que uma rainha poderia ser a cura? Ana murmurou, tornando-se ainda mais intrigada. E se essa rainha tivesse sido uma de suas ancestrais? A ideia a fascinava. Ela queria descobrir como tal transformação era possível e se havia segredos que sua família não compartilhava. O tempo parecia esvair-se rapidamente. Quando olhou pela janela, o sol já começava a se colocar, tingindo o céu com tons dourados e rosados.
Ana sentiu uma ansiedade crescente. Havia um chamado profundo para desvendar mais. Levantou-se e começou a pesquisar nas estantes posteriores, onde livros mais antigos estavam guardados, muitos deles esquecidos por anos. Então, ela encontrou um diário de couro desgastado, algo que parecia ter pertencido a uma rainha que vivera séculos atrás. Ana não conseguia conter a emoção. Ela abriu o diário com cuidado, suas mãos tremendo. Ao ler as primeiras linhas, sentiu que estava se conectando diretamente com uma parte de sua história que estava oculta. As palavras estavam repletas de dor, amor e esperança, retratando as lutas daquela rainha para superar o peso da maldição. Naquela noite, as horas passaram como se fossem minutos. Ela estava completamente imersa na leitura, e a lâmpada a acompanhava como uma fiel companheira. Cada frase era um passo em direção à descoberta de si mesma. Ana percebeu que, mais do que entender a história de suas antepassadas, ela precisava integrar aqueles aprendizados em sua própria vida. O que mais poderia encontrar nas páginas daquele diário? E se as experiências da rainha a ajudassem a enfrentar suas próprias batalhas? A conexão entre passado e presente se estreitava, e Ana sabia que estava prestes a descobrir algo verdadeiramente transformador. As palavras ecoavam em sua mente. Curar não é apenas libertar-se, mas transformar a dor em força. Após uma noite de descobertas emocionantes, algo profundo e misterioso começou a fluir em Ana. E agora, com o coração pulsando, ela se permitiu sonhar mais alto. Mas uma última pergunta a assombrava. Sua busca pela verdade poderia ser a chave para quebrar a maldição ou o início de um novo desafio ainda mais sombrio? Ana acordou com a luz da manhã filtrando-se através das cortinas. O diário ainda estava aberto, suas páginas amareladas refletindo o brilho suave do sol. Ela estava mais disposta do que nunca a se aprofundar na história daquela rainha, ciente de que cada palavra estava repleta de significados a serem descobertos. O peso da maldição sentia-se mais próximo, como um fardo que precisava ser compreendido e, se fosse possível, superado. Depois de se preparar rapidamente, Ana se dirigiu novamente para a biblioteca. O cheiro de livros velhos a cumprimentava, trazendo à memória as histórias que a envolviam. Sentou-se no mesmo canto de antes, mas agora seus olhos estavam mais alertas, mais curiosos. O diário em suas mãos parecia vibrar de expectativa. À medida que ela lia, um leve tremor de ansiedade percorria seu corpo. As páginas revelavam detalhamentos de rituais que a rainha realizava para tentar quebrar a maldição. Eram descrições de danças sob a lua cheia, ervas coletadas em noites de tempestade e encantamentos pronunciados em um sussurro. No entanto, havia também um aspecto muitas vezes esquecido, a coragem que isso exigia. Cada sacrifício pesava no coração da rainha. Rainha, mas no final da jornada, ela sempre encontrava uma forma de reerguer-se. Como posso aplicar isso na minha vida? Ana pensou, uma nova determinação tomando conta dela. O que a rainha havia feito não era apenas um ritual, mas um processo de transformação pessoal. E se ela pudesse, através de suas próprias práticas, descobrir seu caminho para quebrar a maldição que pairava sobre sua linhagem? Momentos depois, uma ideia louca cruzou por sua mente. E se pudesse tentar um dos rituais descritos no diário? A perspectiva instigou e ela decidiu procurar os itens que precisaria. Sabia que não seria fácil, mas o chamado da rainha reverberava em seu interior. Ela se sentiu conectada àquela coragem ancestral, como se as vozes do passado a encorajassem. Saiu da biblioteca com um propósito renovado, disposta a explorar a floresta nos arredores da casa. A floresta sempre a fascinava. Era um lugar onde o tempo parecia parar e a natureza poderia contar segredos ocultos. Ao atravessar as árvores, o sol dançava nas folhas, criando um espetáculo de luz que a inspirava. Com cada passo, o desejo de descobrir a verdade crescia. Após algumas horas de exploração, Ana encontrou um pequeno lago cercado por flores silvestres. Era um lugar belo e sereno, como se o mundo exterior não existisse mais. Ela se lembrou do que havia lido sobre a rainha, dos rituais realizados em locais sagrados. Um sorriso surgiu em seu rosto. Este era o seu lugar. Com muito cuidado, Ana começou a coletar flores e ervas que encontrou à beira do lago. Pensou nas palavras da rainha e na força da transformação. Quando se sentou na margem da água, começou a falar em voz alta, quase como se estivesse respondendo a um eco distante.
Se eu vou quebrar essa maldição, precisarei ser tão corajosa quanto você. Suas palavras flutuavam no ar. Será que havia alguém ouvindo? A crença na magia daquelas terras começou a envolvê-la. Mas, de repente, uma brisa forte soprou e o ambiente ao seu redor pareceu mudar. A água do lago refletiu não apenas seu rosto, mas também algo mais profundo, uma sombra que a observava. Ana sentiu seu coração disparar. A conexão que buscava poderia vir com um preço. E agora, enquanto olhava para a superfície da água, uma pergunta a assombrava. O que realmente significava enfrentar uma maldição? Ela estava prestes a descobrir que a verdade era muito mais complexa do que imaginava, e quem quer que estivesse na escuridão poderia ter seus próprios planos. Ana manteve seu olhar fixo na superfície do lago, o coração pulsando como um tambor em suas têmporas. A sombra refletida na água não era apenas um mero produto da luz, parecia pulsar com vida própria, um sussurro de algo que não deveria estar ali. Suas mãos tremiam ao redor das flores coletadas. O que quer que fosse, ela sabia que a conexão que buscava estava mais próxima do que nunca. O vento murmurava entre as árvores, como se tentasse alertá-la. Você está pronta? Parecia perguntar. Ana tomou uma respiração profunda, seu espírito ardendo em desespero e esperança. Se era a coragem que a rainha precisava, era a coragem que ela também enfrentaria. Com determinação crescente, decidiu que não recuaria. Não sou como você, falou Ana para a sombra, quase involuntariamente. Mas quero entender, quero ser forte como você foi. As palavras ecoaram, e a tranquilidade do lago foi momentaneamente quebrada. A superfície começou a ondular, revelando uma imagem em movimento. A figura de uma rainha, seus olhos profundos e sábios fixos nos dela. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas um reflexo, era como se a rainha estivesse realmente ali, observando-a. O vento aumentou e os ramos se balançaram violentamente, como se a natureza estivesse respondendo à sua invocação. Para que possas quebrar a maldição, deves entender o teu próprio passado. A rainha parecia murmurar, a voz envolta em mistério. Ana prendeu a respiração. A imagem se iluminou, revelando a história da rainha que tanto admirava, os desafios que ela enfrentou. Ana viu a rainha dançando sob a lua, as lágrimas em seu rosto e a determinação em sua postura. É preciso mais do que coragem. É necessário aceitar suas fraquezas e transformá-las em força. A sombra continuou, e em seus olhos havia uma dor que Ana sentiu como sua. Todos os sacrifícios têm seu preço. E você está disposta a pagá-lo? Ela hesitou, os pensamentos a atropelando. O desejo de romper com a maldição da sua família era inegável, mas e se esse preço fosse algo que ela não pudesse suportar? O medo se infiltrava em sua determinação, como um veneno sutil. Mas, mergulhando mais fundo em seus sentimentos, ela percebeu que não tinha escolha. Para mudar sua história, precisava enfrentar as sombras da sua vida. Sim, estou disposta! Ana gritou, sua voz reverberando na floresta, enquanto o lago começava a agitar-se novamente, respondendo ao seu fervor. As flores em sua mão pareciam vibrar com energia. Nesse momento, sentiu um vínculo inexplicável com a rainha. Uma luz intensa começou a emanar do lago, emaranhando-se nos raios de sol filtrados. Os sons da floresta silenciaram, e Ana se viu imersa em um estado de quase transe. As visões da rainha se tornaram mais vívidas, e agora Ana não via apenas uma mulher lutando com sua maldição. Via uma ancestral, uma parte de seu próprio sangue, desbravando a escuridão. Então, a água do lago começou a formar padrões, e Ana sentiu que a resposta para sua transformação estava ali, prestes a ser revelada. Porém, no fundo, uma dúvida persistia. Essa jornada realmente a libertaria ou a aprisionaria para sempre? Quando a luz se intensificou, Ana soube que estava prestes a descobrir a verdade. Mas seria capaz de suportar o que quer que se seguisse? A sombra ainda observava, e a conexão que ela havia buscado poderia não ser tão simples. O que viria a seguir? Ana não tinha mais certeza de onde estava.
A luz do lago a envolvia como um abraço quente e acolhedor, mas também intenso e desorientador. Ela lutou para manter os olhos fixos na imagem da rainha, que agora parecia mais nítida do que nunca. A sombra emanava uma energia poderosa, como se cada palavra estivesse impregnada em sua essência, e ao mesmo tempo, cada uma delas a empurrava para mais perto da verdade que temia. Saiba que o caminho à frente é repleto de desafios, disse a rainha, sua voz ressoando como um eco distante, mas claro. A maldição que carregas não é nossa, é um fardo que se toca nas gerações. Cada lágrima, cada perda gerou sombras que precisam ser confrontadas. Ana sentiu um nó crescer em sua garganta. Não podia ignorar as histórias da sua família, cada dor silenciosa que passava de mãe para filha. O peso das expectativas pairava sobre seus ombros, tão sólido quanto as árvores que cercavam o lago. Será que ela realmente poderia lidar com tudo isso? Com o coração pulsando forte, Ana deu um passo à frente, sentindo a água fria envolver seus pés descalços. Era como se o lago estivesse chamando por ela, atraindo-a para um mundo que só conhecia de histórias. "O que eu devo fazer?" ela perguntou, a voz quase perdida nas ondas suaves. A sombra sorriu com tristeza. "A mudança começa dentro de ti. Enfrenta os ecos do teu passado, e assim poderás conquistar teu futuro." Então, uma visão começou a se formar. Ana viu a si mesma como criança, correndo entre os campos floridos, a alegria estampada em seu rosto. Mas, rapidamente, as lembranças se tornaram sombrias. Viu seu pai partindo, viu sua mãe em lágrimas e o desespero que se apropriou da casa. E com isso sentiu o peso do que significava ser parte daquela linhagem. "O que eu perdi, não posso trazê-los de volta", Ana sussurrou, a angústia a fazendo hesitar. "Mas o que você pode fazer é honrar sua memória. Cada perda traz consigo uma lição", a rainha respondeu. "Transforme essa dor em força e a maldição se quebrará." A luz emanada da água cresceu, e Ana percebeu que não se tratava apenas de uma batalha exterior. Era uma guerra interna que precisava ser enfrentada. Ao aceitar seus medos, suas fraquezas e tudo o que já tinha vivido, ela poderia se tornar não apenas quem a rainha era, mas quem ela realmente deveria ser. Quando o lago começou a ondular novamente, uma corrente de energia percorreu seu corpo, fazendo-a arrepiar. As flores que seguravam pareciam emitir uma luz própria, quase como se estivessem respondendo ao seu chamado. Ana ficou ali, absorvendo a energia, sentindo que cada pétala carregava um pedaço de sua coragem. Com cada respiração, deixava seus medos para trás. O que poderia ser mais aterrorizante do que confrontar seus próprios demônios? Sara sabia que partes de sua vida precisavam ser deixadas para trás, mas era doloroso. Como expurgar a dor que acompanhou tanto tempo? Nesse momento, a água se agitou novamente, e uma nova imagem surgiu, uma nova mulher, forte, determinada, cercada por uma aura de luz. Ana sorriu ao ver suas habilidades emergirem. Mas a imagem rapidamente se apagou, deixando apenas a rainha observá-la, como se esperasse que ela tomasse a decisão final. Ana precisou de coragem para continuar. Estava disposta a caminhar por essa estrada cheia de incertezas, mesmo sem saber o que aguardava no final. As palavras da rainha ecoavam em sua mente. "É na dor que você encontrará sua verdadeira força." Seus pés mergulharam mais fundo na água, envolvendo-se na luz brilhante enquanto a determinação crescia. O que viria a seguir? O destino de sua família dependeria dela. E agora, mais do que nunca, Ana se sentia viva. Porém, uma nova dúvida cresceu em seu coração. O que aconteceria se, ao confrontar sua verdade, ela descobrisse algo mais sombrio do que jamais imaginara? Ana fechou os olhos por um instante, absorvendo a energia pulsante ao seu redor. A luz difusa envolvia, e a sensação era ao mesmo tempo reconfortante e desafiadora. Sentia o peso do que a rainha acabara de revelar, e a verdade começava a se formar como uma nuvem nebulosa em sua mente. Confrontar o passado era uma tarefa que exigia coragem, mas a promessa de encontrar sua verdadeira força a motivava.
A partir de hoje, tudo muda, sussurrou para si mesma enquanto seu coração batia descompassado. A imagem da mulher forte que havia visto na água ainda ecoava em sua mente, e ela precisava se lembrar de que essa figura poderia se tornar realidade. O lago, com suas águas misteriosas, parecia oferecer a ela um caminho. Quando ela abriu os olhos, notou que a rainha havia se aproximado, agora mais visível do que nunca. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que deixava Ana intrigada e assustada. "Por onde você começará?" questionou a rainha, sua voz suave, mas firme, como o canto de um pássaro na alvorada. Um frio percorreu a espinha de Ana. O que realmente temia? Não era o desconhecido, mas a possibilidade de se enxergar completamente. O espelho da verdade estava prestes a ser revelado, e cada passo nessa jornada a levaria mais perto dos fantasmas que assombravam sua família. "Estou pronta para enfrentar isso", respondeu ela, decidida. A rainha assentiu, um leve sorriso em seus lábios. "Então escute, Ana. Olhe para a água e veja além do que é visível." Ana girou a cabeça para o lago e, ao contemplá-lo, sentiu a superfície ondular. As ondas começaram a formar imagens que pareciam se mover como um filme. Ela viu sua avó, jovem e cheia de vida, rindo em um campo de flores. Mas logo a cena mudou. A risada deu lugar a prantos silenciosos. A visão de sua avó mapear entre a alegria e a dor fez o coração de Ana se apertar. "Essas são as memórias que tentamos ignorar, mas que nos moldam", a rainha disse. "Cada experiência, cada perda, carrega uma parte de nós. Você não está sozinha nessa jornada." As palavras dela tocaram Ana com força. Era como se a rainha estivesse segurando sua mão, guiando-a através das sombras que envolviam sua vida. Com cada novo quadro que aparecia, Ana visualizava sua mãe, então sua bisavó, em um ciclo interminável de amor e tristeza, e uma faixa de luz começava a atravessar a escuridão. Ela compreendeu que, apesar das lágrimas e das despedidas, havia uma força que passava de geração em geração. A sabedoria e a coragem estavam escondidas em cada dor, em cada cicatriz que sua família havia carregado. "E se eu não conseguir suportar o peso de tudo isso?", questionou, a insegurança atrapalhando sua confiança. "Você não precisa carregar isso sozinha", respondeu a rainha, com um olhar pejado de compreensão. "Encontre apoio, não só nos outros, mas em você mesma. É nesse espaço que a verdadeira cura acontece." Ana sentiu que uma nova luz brilhava dentro dela. As memórias não eram fardos, mas símbolos de resiliência. A dor ainda estaria presente, mas ela poderia se transformar em combustível para sua jornada. Com um novo entendimento, decidiu que estava pronta para o que quer que viesse a seguir. Um sopro de vento fresco atravessou o lago, arrastando folhas secas e deixando uma sensação de renovação no ar. "Então, o que eu devo fazer agora?", perguntou Ana, sentindo a determinação fervilhar dentro de si. A rainha sorriu de forma enigmática. "Primeiro, você deve ir a um lugar que guarda segredos. O que você encontrará lá pode confirmar suas dúvidas ou abrir um novo caminho." Ana franziu a testa, mas a curiosidade começou a tomar conta dela. Que lugar seria esse? E o que encontraria? Um misto de ansiedade e esperança a envolvia, enquanto se preparava para o que poderia ser a descoberta mais importante de sua vida. Ana não sabia o que esperar, mas a sensação de estar prestes a descobrir algo profundo a impulsionava. O lago, agora calmo, parecia pulsar com a antecipação. Que segredos esse lugar esconde, pensou, enquanto seu olhar se perdia nas águas serenas. A rainha começou a se afastar, gesticulando para que a seguisse. "Vá, Ana, o caminho que você precisa trilhar está além desta beira." Ana hesitou por um momento, um misto de medo e adrenalina invadindo suas veias. "Você estará comigo?", questionou, a voz falhando. "Eu sempre estarei com você, nos momentos em que olhar para dentro de si mesma e nas suas lições mais importantes." "Agora siga em frente", respondeu a rainha, com uma confiança que trouxe um leve sorriso ao rosto de Ana. Tomando uma respiração profunda, Ana deu o primeiro passo. A cada movimento, cada folha estalando sob seus pés, ela sentia a força da ancestralidade pulsando nas veias. Havia magia no ar, um sussurro de vozes passadas tecendo a história que a cercava. Depois de um curto percurso, Ana chegou a uma clareira.
No centro, uma enorme árvore se erguia, suas raízes entrelaçadas no solo, quase como se quisessem contar os segredos que guardavam. O que há de tão especial aqui? Pensou. Ao se aproximar, notou marcas nas cascas, inscrições desgastadas pelo tempo. A rainha apareceu ao seu lado novamente, agora mais próxima. Essa árvore é o coração da sua linhagem. Aqui está gravada a história da sua família, das escolhas que fizeram e das batalhas que enfrentaram. Mas eu não sou uma guerreira. O que posso aprender com isso? Ana questionou, insegura. Cada um de nós tem uma batalha interna. Este é o seu momento de se reconectar com elas. A rainha gesticulou para que Ana tocasse a árvore. Hesitante, ela estendeu a mão e fez contato com a casca rugosa. Instantaneamente, flashes de lembranças começaram a invadir sua mente. Ela viu um passado vibrante, uma jovem mulher fugindo da opressão, lutando por amor e liberdade. Um sorriso surgiu no rosto de Ana, e então a cena mudou, revelando tumultos, lágrimas e, por fim, uma reconciliação. Havia força e esperança, uma determinação em cada lágrima derramada. Ana sentiu sua respiração acelerar. É tudo tão real, como é possível? Ela sentiu a energia pulsar entre sua mão e a árvore, como se estivesse absorvendo uma sabedoria ancestral. A rainha observava em silêncio, mas seus olhos brilhavam com orgulho. Você não é apenas uma observadora, Ana. Você faz parte desta história. É hora de reconhecer essa força e usá-la em seu favor. Mais visões apareceram, algumas alegres, outras sombrias. Ana contemplou cada uma delas, sentindo a conexão com suas antepassadas se aprofundar. Aquela luta não era apenas delas, era dela também. Um legado que se desdobrava através do tempo. Com cada emoção daquela jornada, Ana começou a compreender uma verdade poderosa. Ela era mais do que suas dúvidas, mais do que os medos que a cercavam. Havia uma guerreira dentro dela esperando para ser libertada. Quando decidiu se afastar da árvore, Ana estava transformada. Sentia que uma parte dela tinha se ressignificado e a coragem pulsava como um tambor em seu coração. Mas havia algo mais no ar, uma sensação de que o próximo passo era ainda mais desafiador. Agora você precisa enfrentar a última parte dessa jornada, disse a rainha, com seriedade. Um fragmento do passado restou escondido, e só assim você poderá se curar completamente. Você está disposta a descobrir o que aconteceu com sua família? A pergunta pairou na atmosfera, e Ana sabia que responder significaria encarar uma verdade que poderia mudar tudo. Sim, disse, com firmeza, seu olhar fixo na rainha. Então vamos, respondeu a rainha, um leve sorriso de encorajamento formando-se em seus lábios, enquanto elas se preparavam para uma nova fase da jornada. E naquele instante, Ana percebeu que não havia mais volta. Ela estava prestes a descobrir o que havia sido silenciado, o que a poderia libertar. Ana sentia o coração pulsar acelerado, enquanto a rainha a guiava. O caminho tornou-se um labirinto de árvores antigas, seus galhos retorcidos parecendo como braços que a envolviam, prontos para contar histórias esquecidas. Cada passo que dava trazia um novo peso às suas emoções. A expectativa misturava-se à ansiedade, uma dança interna que deixava seu estômago inquieto. Para onde estamos indo? Perguntou Ana, um tremor na voz. Ao encontro da verdade que está escondida nas sombras do tempo, respondeu a rainha, a voz firme, mas suave, como uma brisa em um dia quente. Você precisa entender não só sua origem, mas também a dor e a beleza que cercam sua família. Elas pararam em frente a uma caverna escura, a entrada coberta por um manto de trepadeiras verdes. A vegetação parecia sussurrar segredos apenas para si mesma. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que estaria lá dentro? Era como se o próprio lugar estivesse aguardando seu retorno, como um eco de um passado esquecido. Lembre-se, coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de avançar apesar dele. As palavras da rainha ressoaram em sua mente, trazendo um pouco de conforto. Ana respirou fundo e, com um gesto encorajador da rainha, deu um passo dentro da caverna. A escuridão a envolveu,
e a luz da entrada logo ficou distante. Ela sentiu um frio que lhe arrepiou a pele, e a cada passo sentia a pressão do silêncio, como se o universo estivesse esperando por ela. Então, quando os olhos começaram a se acostumar com a penumbra, Ana notou marcas nas paredes da caverna. Eram desenhos, figuras desenhadas à mão, contando histórias de tempos antigos. Eram os meus ancestrais que viviam aqui? Ana perguntou, imaginando as vidas que aqueles desenhos retratavam. Sim, cada imagem é uma memória, mas também é um aviso. A verdade que você procurava reflete as escolhas deles, e essas escolhas ecoaram na sua vida até agora, respondeu a rainha, enquanto as duas caminhavam em meio às imagens. Ana parou diante de um desenho em particular. A cena mostrava uma mulher com um olhar forte, um semblante decidido. Ao seu redor havia chamas e sombras, mas ela permanecia firme, segurando uma espada, como se desafiando o mundo. Ana sentiu algo dentro de si se acender. Era familiar, como se aquela mulher estivesse sussurrando corajosamente suas próprias verdades. Ela é uma de suas ancestrais. A raiva e a força dela brotaram de dores antigas, mas também de esperança, explicou a rainha, como se pudesse ler os pensamentos de Ana. É essencial que você se conecte a essa força. O que parecia ser apenas uma caverna escura, logo se transformou em um portal para a história emocional de sua família. Ana sentia a intensidade crescer. Podia quase ouvir as vozes ecoando, vibrando com as emoções de suas antepassadas. Uma mistura de dor, amor e luta. Não tenha medo de entender essa dor, Ana. Só assim você poderá transformar a sua própria história, aconselhou a rainha. Alguns segredos podem ser difíceis de suportar, mas encarar a verdade é o primeiro passo para a liberdade. Ana olhou em volta, cercada por desenhos que contavam uma vida de lutas e vitórias. Sua mente girava, tentando processar tudo. E se eu descobrir algo que não consigo lidar? E se as verdades forem sombrias demais? Ela sentia a fragilidade da situação, como um vidro prestes a estilhaçar. Seja valente, minha querida. A escuridão faz parte da jornada, mas nunca define o que somos, a rainha encorajou. A luz só brilha quando encontramos coragem para iluminar nossas sombras. O coração de Ana disparou. O que mais essa caverna poderia revelar? Com a determinação renovada, ela começou a tocar as paredes esculpidas. Cada ranhura trazia um pedaço da história. Dentro de si, a urgência crescia, quase como um chamado. Ela estava prestes a descobrir a verdade que moldou sua linhagem. E, enquanto as respirações se tornavam cada vez mais pesadas, a caverna parecia murmurar novas promessas, mas também advertências. O que mais Ana teria de enfrentar? A resposta poderia libertá-la ou aprisioná-la para sempre. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro de terra e pedra da caverna. Cada passo a levava mais fundo em sua própria história, e o peso das gerações passadas oprimia seu coração. Com a rainha ao seu lado, ela se sentia como se estivesse diante de um abismo de verdades não ditas. Vá em frente, Ana, confie em si mesma, a rainha sussurrou, sua voz ecoando suavemente como um guia. As paredes, repletas de figuras e histórias, pareciam pulsar em harmonia. A cada rococó desvendado, Ana sentia que as sombras que a envolviam se tornavam mais tangíveis. Ela finalmente parou em frente a uma cena que se destacou entre as demais. Uma mulher em lágrimas, ajoelhada, com as mãos levantadas ao céu. Ao redor, outras figuras a observavam, preocupadas, mas também admiradas. Por um momento, Ana sentiu uma identificação intensa. Quem poderia ser aquela mulher? A dor em seu rosto a chamou. Essa é sua tataravó. Ela enfrentou uma traição que rasgou sua família e a deixou à mercê de suas emoções. A rainha explicou, sua expressão refletindo a dor da ancestral. E o que aconteceu com ela? Ana insistiu, sentindo o ardor da história pulsar dentro dela. A rainha fez uma pausa, como se o peso das palavras a impedisse de prosseguir. Ela se perdeu em sua tristeza, mas encontrou a força ao reerguer-se. Para curar a linhagem, ela precisou aceitar seu sofrimento e transformar a dor em amor.
Ana percebeu como essa experiência poderia ser a chave para romper a maldição que havia pesado sobre sua família por gerações. O que poderia aprender com aquele sacrifício? Como poderia transformar sua própria dor, suas incertezas, em algo que a libertasse? O ar na caverna parecia denso, opressivo, e as vozes das ancestrais murmuravam ao fundo, como se encorajassem Ana a continuar. Cada lágrima é uma lição, a rainha ecoou, e cada perda faz parte do legado que você carrega. Você pode honrar sua memória agindo com coragem. Com uma nova determinação, Ana avançou para mais perto da figura da tataravó. Eu aceito minha dor. A história da minha família será um retrato de força e amor, declarou, sua voz ressoando na escuridão. Nesse instante, uma luz suave começou a brilhar nas paredes da caverna, como se a própria energia da ancestralidade se elevasse. Ana sentiu uma conexão profunda, não apenas com sua tataravó, mas com todas as mulheres que vieram antes dela. As mãos da rainha apoiavam seus ombros, trazendo segurança ao seu coração. Agora você está pronta para o último passo, Ana. Vá em frente e cape o que permanecer em sua alma, enfrente a verdade que precisa ser revelada, disse a rainha, a paixão em suas palavras deslizando como um bálsamo sobre a inquietação de Ana. Reunindo coragem, Ana caminhou mais adentro da caverna. Ao se aproximar de uma nova passagem que parecia mais estreita e mais sombria, encontrou uma pequena urna apoiada em uma rocha. Assim que a tocou, uma onda de emoções a invadiu. Um misto de esperança e medo entrelaçaram-se no seu ser. Aqui se encontra o legado da sua família, a rainha disse, com uma reverência. Cada uma dessas memórias traz um segredo. Está pronta para conhecê-los? Sim, respondeu Ana, a voz firme agora. Ela abria a urna quando uma brisa suave a envolveu. Ao fazer isso, vislumbres de memórias começaram a dançar diante de seus olhos. Momentos de amor, perdas, histórias de coragem, tudo jorrava como um rio, cada gota impregnada de vida. Ana viu junto delas sua tataravó, o olhar cheio de dor, mas também de realização. Com coragem, ela se levantou e começou a dançar em meio às sombras, fazendo com que as lágrimas se transformassem em reconhecimento e libertação. Com o coração a pulsar, Ana percebeu a importância de honrar suas raízes. Sabia que agora a verdadeira luta estava apenas começando, mas estava disposta a transformá-la. Sacrificaria sua dor e medos por um legado de força, e a conexão entre passado e presente se pautaria na coragem de mudar o futuro. A luz da caverna envolveu de maneira divina, e Ana finalmente compreendeu. Quebrar a maldição da sua linhagem não significava apagar o passado, mas abraçá-lo, trabalhá-lo e ressignificá-lo. O peso das sombras se tornava leve à medida que decidiu não mais carregar aquelas memórias sozinha. Ana olhou para a rainha emocionada. Obrigado por me guiar até aqui, por me mostrar que a verdadeira cura começa em mim. Com um sorriso acolhedor, a rainha respondeu: Você sempre foi e sempre será a mestra da sua própria história. Apenas lembre-se de que a força vem do amor. E assim, com o coração renovado, Ana saiu da caverna e se encontrou na clareira iluminada pelo sol. As sombras que antes a perseguiram agora eram faixas de luz, a guiando em seu novo caminho. Ela estava pronta para escrever sua história, e como tantas mulheres antes dela, agora começa a renascer. O passado se tornava um espelho que a inspiraria a brilhar intensamente. E a maldição agora era apenas uma lembrança, uma história contada para lembrar que a transformação é possível. Ana sorriu, sentindo a energia vibrante em cada célula de seu ser. O futuro estava em suas mãos, e ela abraçaria essa nova jornada como uma rainha resgatada, livre para viver, amar e expandir sua história além das limitações do antigo destino. E ali, no centro do que antes era dor, um novo legado estava prestes a florescer. Agora é sua vez de agir.
Não se esqueça de inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta conclusão transformadora. Vamos juntos manter a magia da narrativa viva.